Essa é a última praga que atinge a igreja pentecostal, é a morte espiritual. Ela está morta. Isso é no nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Hebreus 6, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meu Deus, estamos diante da palavra viva que não fica sem cumprimento. Como as bênçãos reservadas para quem crer, eles não ficam sem recebê-las, mas também as maldições que estão reservadas para o incrédulo não ficam também sem obtê-las. Queremos tomar posse da palavra, da verdade, da luz, da revelação, não apenas hoje, mas até que o Senhor nos arrebate, ou nos tome quando o Senhor desejar. Pedimos agora a bênção da palavra para cada coração. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ele não se arrependeu. Muito bem, vamos estudar um pouco aqui a mensagem. Vou passar por alguns parágrafos que já lemos para vocês, mas eu quero mais uma vez deixar este alimento, uma advertência para cada um de nós. Bom, Deus abençoe os irmãos aí de Campo Limpo Paulista, de Várzea Paulista, que está conosco. Deus abençoe. É um prazer ter vocês conosco. O parágrafo 25, a mensagem: o que faremos com este Jesus chamado Cristo? Preste atenção. E antes, enquanto estão abrindo,
Eu gostaria de anunciar que o nosso irmão Oral Roberts estará em Jerusalém também, na próxima sexta-feira à noite. Por isso vocês todos vão querer vir. Você diz, onde? Alguém disse que a Flórida era uma terra prometida. Suponho que posso chamar Tucson de Jerusalém. Phoenix está no vale, veja, e Jericó estava logo além do vale de Jerusalém. Nunca sairei daqui desse jeito. Sairei? O irmão Oral Roberts fala na próxima sexta-feira à noite e tenho certeza que todos vocês terão prazer em ouvi-lo. Será um prazer tê-los aqui. Amém. Isto é para dar o entendimento dos dias do irmão Branham, onde estava Deus. O irmão Branham não disse isso à toa. Se a Flórida é a terra prometida para um pregador, irmão Branham foi morar em Tucson, porque ele diz, eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Isso mostrando de onde veio Cristo, de Jerusalém. E aqui, outra vez, Deus vindo. Na boca do profeta, ele dizendo, Tucson, eu posso chamá-la de Jerusalém. Jericó está ali no vale, é o Phoenix. Fênix. Como você lê essa palavra, irmão? Phoenix mesmo. Então eu estou certo. Não estou tão errado. Sem saber das coisas, né? Bom, aqui está. Eu quero ler com vocês a sequência desta mensagem que o irmão Branham mostra os dois planos de Pilatos. No primeiro plano, Pilatos examinou a Jesus e pensa bem, Jesus, a palavra do dia. E tem os Pilatos também dos dias do irmão Branham. O irmão Branham era a palavra encarnada do dia. Jesus era a palavra encarnada do seu dia. Nós somos a palavra encarnada de hoje. Amém? Todo corpo tem que estar governado por um espírito. Então nenhum tem mais do que o outro. Mas nenhum quer ser mais do que o outro. Mas o olho vê, a boca fala, o ouvido ouve, os pés caminham, as mãos apalpam, cada um no seu lugar. Isto é o corpo de ministros, de obreiros, de diáconos, de crentes em geral, que cada um está no seu lugar. E não tem coisa melhor do que ficar parado no seu lugar. Ninguém vê como profeta. Isso é claro. O profeta já é um vidente. Ele é o olho neste corpo. E nós caminhamos e falamos o que aquele olho viu. Nós estamos aqui como a boca para falar o que aquele olho viu. Você deve estar aí crendo, você deve ser ouvido. Você está ouvindo e crendo. Não pode haver divisão. O corpo de Cristo não é dividido. Não pode haver divisão. É só cada um encontrar seu lugar. Mas tem um que é o pé que quer falar. Ele tem que andar. Tem um que é a mão e quer dizer que ouviu. Você é a mão, você não ouve, você só apalpa. Tem um sentido que te pertence. Por que não se satisfaz com aquele sentido que te pertence? Não é? Eu esqueci do irmão Rocha, é família, Deus abençoe. Está conosco também. Então, você vê que o plano de Pilatos, o primeiro plano de Pilatos, não importa o que ele viu,
Ele não creu. Ele não recebeu aquilo para si. Tem gente que diz que viu a terceira etapa, mas ele não recebe a terceira etapa. Pilatos foi assim. Irmão Brana diz que o primeiro plano de Pilatos, no parágrafo 127 desta mensagem, o que faremos com este Jesus chamado Cristo. Agora tomemos uma coisa. O primeiro plano de Pilatos foi: não acho nele crime algum. Isso qualquer Pilato hoje que lê a mensagem do irmão Brana pode dizer a mesma coisa. Se você coloca diante deles os parágrafos, eles vão dizer: não tem nenhum crime, não. Pregar isso não tem nenhum crime. Só que ele não consegue crer naquilo. Ele viu algo, mas ele não consegue crer. Mas não pode condenar. Muitos na mensagem, eles condenam esta pregação, é porque ainda são piores do que Pilatos. Pilatos olhou, ainda pôde dizer: não acho nele crime algum. Eu não vejo nada do que vocês o condenam. Ele é outra coisa. Só que parecia estar tão longe dele. Daí está o caso. Ele não se arrependeu. Qualquer coisa que nós fazemos, até qualquer pecado que nós praticamos, enquanto estivermos aqui na terra e respirarmos, o mais breve possível, devemos nos arrepender, pedir a Deus, arrependido, e ter convicção de que Ele tem nos perdoado. Não pense que você falhou, já vai para o inferno. Não, tem o tempo. Depois do tempo que Deus te dá para você arrepender-se, tem o tempo que Deus vai te dar para ver o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. Que você ouviu, você arrependeu, e agora precisa um tempo daquilo que você ouviu, o qual causou arrependimento ao seu coração. O que você vai fazer com isso? Muitas vezes a gente brinca com aquilo que Deus deu. Mas também Deus dá as coisas através de gente que não tem parecer, não tem formosura. Ele mesmo veio na terra, não tinha parecer nem formosura. Aí ele traz Pedro sem parecer, sem formosura. Ele pega Paulo com parecer e formosura, derruba ele do cavalo, faz ele sem parecer, sem formosura. Mudou tudo a coisa e deu a palavra. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Então você não olha pelo de fora, olha pelo de dentro. Não fica preocupado pelas coisas de fora, pelo exterior das pessoas, mas olhe o que está dentro das pessoas. Não julgue o que está dentro. Olhe a bondade, o que existe de luz, de revelação lá dentro. Mas também dentro de uns existe luta, existe perseguição, existe combate. E você vai ver. E tem hora que o combate está na própria palavra. Tem hora que o combate está dentro do próprio lar. O lar não pode subsistir se ficar expulsando um ou outro de casa. O marido expulsa a mulher expulsa o marido. O lar não pode subsistir. A igreja não pode subsistir se ela não está bem com o pastor não está bem com a igreja. E um está querendo mudar, a coisa não vai para frente. Aquela igreja, aquele ministério, não pode ir para frente, porque há uma luta. Irmão Brana mostra isso, Jesus falou sobre isso. Se Satanás expulsa Satanás, a sua casa está dividida. Então, e Deus expulsa Deus. Satanás expulsa Satanás, a casa está dividida. E se Deus expulsa Deus, a casa está dividida também.
Então, um não é Deus. Um não é Deus. E é nisso que nós temos que aprender. Qual o seu plano sobre a mensagem que você ouve? É como Pilatos? Olha, eu acho que essa mensagem está tudo boa, está tudo certa. Essa mensagem é verdadeira. Logo vem a parte que completa, mas não é para mim. É verdadeiro. Eu não acho nele crime algum. Mas eu não vou poder aceitá-lo. Eu até vou procurar um amigo aí para ver que aquele amigo antes eu não combinava com ele, podia dizer Pilatos. Pilatos e Herodes não combinavam, não dava certo. Mas na hora de negociar Jesus, na hora do indivíduo vender a palavra, ele vai exatamente com aquele outro que ele não dava certo, mas sabe, esse daí foi sempre contra a palavra também. Vou me unir com ele. Vou dar a mão para ele. Então, isso foi o que Pilatos fez. E ele procurou Herodes para que pudesse passar para Herodes a responsabilidade. O irmão Brana vai ensinar que isso aqui é o segundo plano de Pilatos. O primeiro ele não achou errado, ele não achou crime. Não tem erro nessa mensagem. Não tem erro na terceira etapa. O que esse pregador prega está escrito mesmo. Eu já li, ele diz que os trovões estão revelados nos 7 selos, e eu fui em Laodiceia 38 e vi que é verdade. Ele diz que o cordeiro saiu do trono, e eu já fui em vários parágrafos do primeiro selo, 24, e outros, e vi que ele saiu do trono mesmo. Olha, não tem erro. Não há crime nessa pregação. Ele fala sobre um novo nome, mas já examinei também Abraão restaurado, 45 e 157. Não tem jeito mesmo. É aquilo ali. O próprio Mombrana falou que o HM faz parte do nome de Deus. E agora tem o Abraão do último dia, que é o Brana. O pai das nações era Abraão lá atrás. Mas agora, no tempo da noiva, não é Abraão, é Brana. Pai das nações, pai dos gentios. Como que você vai fazer uma coisa sem autorização do seu pai? Ele é pai das nações. Você tem que simplesmente admiti-lo. A maioria dos filhos não admite a voz dos pais. Os pais falam, corrigem, mas eles não dão ouvido à voz dos pais. E na nossa era, como Paulo pregou, escrevendo a Timóteo, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, cruéis, sem afeto natural, sem amor para com os bons. E o profeta vem e diz que esses bons é a noiva. Você tem que chegar ao ponto de encontrar, cadê afeto para a noiva? Alguém que tem afeto para a palavra. A questão hoje não é de ser crente de boca, que nem aquele rapazinho, que ele engana a mocinha, diz, eu te amo. Ele coloca ela na garupeira da moto, ou no carro, e vai para o motel. O dia que ela diz assim, eu fiquei grávida, diz, olha, não tem nada a ver com isso, você se vira. Ele não tem responsabilidade, ele não tem caráter. Assim o crente deve tomar a palavra e saber que isto é verdade. E você vai enfrentar esta verdade ou aqui ou no dia do juízo. Porque a Bíblia diz que não tem como voltar atrás, que não tem como arrepender mais, depois que você pisa a santificação, aquilo que te limpou, depois que você dá por perdido o tempo da iluminação, aquilo que abriu seus olhos.
e você não aceitou aquilo, não prosseguiu naquilo, porque tem hora que você falha, você erra, mas volta atrás, pede perdão, conserta, seja abençoado, seja abençoada. Prossegue sua vida. Falhar, todos nós falhamos. O problema é depois ficar com aquilo em si, matando a si mesmo, sendo um Judas e sendo um Pilatos. Porque a história também diz que Pilatos suicidou. E a Bíblia diz que Judas suicidou. Então, chegou a hora que não tem mais como arrepender-se. Ele não se arrependeu. Tem hora que o crente é teimoso. Ele escuta a correção, mas ele é teimoso. Ele quer fazer a coisa errada, ele quer fazer o que dá na cabeça dele. E ele vai pagar por tudo isso. Porque você tem que saber que você precisa de Deus, você precisa de um cérebro espiritual. Você precisa do sobrenatural para você vencer esse mundo que tem tanta coisa boa para a carne, mas tem coisa que está derramando para a carne. Mas para o espírito, o mundo é miserável, é mendigo, não tem graça, não tem valor, é sujo. E você tem que tomar uma decisão. Eu ouvi a palavra, ela é verdade. Se ela é verdade, Pilatos, por que você não deixou da opinião do povo? Mas não, você ficou com a opinião do povo, mesmo dizendo, não encontro nele crime. Mas ficou do lado mais forte, ficou com a opinião do povo. Se você aceitar, se você soltar a Jesus, se você soltar a palavra, se você soltar a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome na sua igreja, você não é amigo do fulano de tal. Você não é amigo de César. Por que, Pilatos? Você ouviu alguém dizer, você ficou do lado mais forte para ser amigo de César, quando você e César eram inimigos. Para vocês voltarem às pazes, precisou de um caso justo ser jogado diante de vocês. E vocês sem capacidade de escolha, e sendo feito de livre-arbítrio, para saber escolher. Não somos como animais que não têm que escolher. Nós podemos escolher. Você pode escolher não querer ser pedreiro, ser pintor, e ser um escriturário, e ser um bancário. Mas um cavalo não pode escolher. Ele tem que puxar a carpideira. Ele não tem escolha. Mas você foi feito com capacidade de escolha. E muitas vezes não usa a capacidade de escolha que Deus te deu. E anda como animal. E vive como animal. E fala como animal. E age como animal. Não estou bravo também, não. Esta é a verdade. Você não viu, Pilatos, que não há crime nele? Você não viu que não há falha nessa mensagem? Por que você toma agora conselhos com quem era inimigo seu, inimigo dessa mensagem? Aí você vai e toma conselhos com ele? Eu espero que isso te ajude. Eu espero que isso te ajude. Porque essas coisas, é Deus nos ajudando na hora que nós vivemos. É Deus nos ajudando. Não somos melhor que ninguém. Estamos sempre no mesmo nível dos outros. Mas pelo menos soubemos fazer uma escolha. Deus nos abençoou na escolha que fizemos. Escolha o céu. Escolha a verdade. Escolha a vida, para que viva tu e a tua descendência. Mas é posto diante de você vida e morte. Mas escolha a vida, para que vivas. Agora, não saber escolher é posto diante de vocês. É posto diante das irmãs, para vocês escolherem a roupa de mulher ao invés de roupa de homem.
O cabelo comprido, que foi dado em lugar de véu, ao invés de cortar seu cabelo. A veste decente, ao invés de uma insinuante e provocante ao sexo. O que você acha dessa pregação? Está escrito na Bíblia. A mulher não deve colocar roupa de homem e o homem não deve colocar roupa de mulher. Hoje você vê a coisa cruzada. Ele mais parece com ela e ela mais parece com ele. Você não sabe de que lado da raça ele pertence ou ela pertence. Mas o que é o espírito do dia? As pessoas são cegas para com a palavra. Elas não querem saber o que Deus diz. Elas querem saber o que a igreja diz. Elas não querem saber o que a palavra diz. Elas querem saber o que o catecismo diz. Eles não querem saber o que o profeta diz. Eles querem saber o que o fulano de tal, que andou com o profeta, diz. Tome a palavra e faça a sua opção, sua escolha de vida, para que viva tu e a tua semente. Porque chega uma hora que não tem jeito de voltar atrás mais não. Não tem jeito de voltar mais. Tem hora que a gente cruza a linha da misericórdia e já cai no juízo, nunca se arrepende mais. Não tem mais como arrepender-se. Pilatos não teve como se arrepender. A única coisa que ele teve que fazer é: vou morrer. Vou tirar minha vida. E nós não precisamos disso hoje. Estamos vivendo aí num mundo que você pode escolher o mundo ou Deus. Escolher a palavra ou sua cabeça oca. Amém, meu Deus. Tem hora que a gente precisa ser levantado assim, pôr de cabeça para baixo, chacoalhar até cair. As últimas coisas nossas, nossos pensamentos, aquilo que nós cremos, achamos, que não está de acordo com a palavra. Fala: Senhor, enche agora. Enche esse vaso agora. Mas Deus não pode encher se você não estiver vazio. Primeiro se esvazie do mundo. Você tem que dizer: eu estou cheia com o mundo, estou cheio com o mundo. Mas existe ainda uma solução. Eu posso me encher de Deus agora. Não sou capaz de fazer mais as coisas do mundo. Olha, para começar, eu duvido que um eleito se adapte ao mundo. O eleito não vai sentir bem no mundo. Ele vai lá, participa um pouco do mundo, mas daqui a pouco diz: não tem que voltar. Na casa do meu pai há pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Será que o povo da primeira e segunda etapa não percebe a mesma coisa? Na casa do meu pai brana, 7 selos revelados, 7 trovões revelados, novo nome, há pão com fartura. E vocês na primeira e segunda etapa, morrendo de fome, sem saber dos trovões, sem saber do novo nome, sem saber da terceira puxada. Só volta atrás quem é filho pródigo. Está voltando, arrependido, mas estou retornando à palavra. Irmão Brana viu, na visão da noiva, que 2 delas estavam saindo fora da fila. Será que o povo não percebe que nesse final de tempo, essas 2 estavam saindo da fila? Me diga qual noiva está na fila, me diga qual nação está na fila. Que irmão Brana viu a noiva mostrada por nações. Qual delas está na fila? A dos Estados Unidos, irmão Brana diz, quando apareceu, ela parecia uma bruxa. E eles querem que nós vamos à bruxa agora, para receber alguma coisa. Foi o irmão Brana que falou, ele foi o pregador da noiva do seu dia. E ele viu que aquela que era representada pela América do Norte, ela era como uma bruxa, desnuda,
isto é, sem selos, sem trovões revelados, sem novo nome, desnuda. E no final da fila, 2 estavam saindo fora. Será que não pode escutar um grito agora da mensagem do profeta? Fique na fila, fique na palavra, não seja uma bruxa, não. Não viva a vida indecente, vulgar, sem a palavra, sem a revelação. Fique na fila. Estados Unidos saiu da fila, Brasil saiu da fila. Mas há um grito, outra vez, através da mensagem da noiva, nesta hora final. Fique na fila. O irmão Breno não pode vir aqui para fazer isso mais. Ele tem que tomar, Deus tem que tomar um de nós. A mensagem tem que tomar um de nós para dizer, fique na fila, fique na revelação, fique na abertura da palavra, não saia da fila. O mesmo teria que dizer às mulheres, não saia da fila da honestidade, não saia da fila da obediência. Aos homens, não saia da fila da santificação, do batismo do Espírito Santo, da fé viva na palavra da hora. Não saia da fila. Aí eu não acho crime nessa terceira etapa, rapaz. Já examinei e esse povo prega, está na mensagem, mas eu não dou conta disso. Muito bem, senhor Pilatos. Pregador Pilatos. Aí a igreja pensa que tem um bom pastor, mas ele é Pilatos. Ele viu a verdade. Agora ele faz as pazes com outro, que ele não combinava, para dizer para as suas pessoas, não escute esses CDs. Amém, amém. Não é o que vocês devem saber que acontece aí? Não escute. O irmão Brando diz, proibindo o povo de ouvir isto. 139, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Diz, seu julgamento hoje está nos tribunais federais para tomar esse concílio de igrejas e tudo. Vocês podem discernir o comunismo e todas essas coisas sobre as quais pregadores estão pregando e andando bem por cima dos sinais do tempo e chamando isso de fanatismo, chamando isso de telepatia mental ou algo assim, e afastando-se e proibindo o seu povo de até mesmo virem ouvir isto. Se a história não tem repetido, meu nome não é William Branham. A história sempre está repetindo. Não escute isso. Não ouça. Não tome parte da verdade. Eles querem que você fique no erro. É o eleito que tem que olhar para esta palavra, tomar a palavra do dia e diz, olha, se meu pai não vai, eu vou. Se minha mãe não vai, eu vou. A mulher diz, se meu marido não for, eu vou. Certo? O marido diz, se minha mulher não for, eu vou. Os pais dirão, se meus filhos não forem, eu vou. Mas o amor fraternal, o amor filéu, tem que fazer com que, se Deus não levar meus filhos, então eu também não quero ir. Se meus filhos não for, eu vou. Mas minha esposa é um anjo, muito abençoada. Se Deus não levar minha esposa, eu não vou. Se ela não for, eu vou. O marido é a mesma coisa. A mulher deve pensar, se ele não for, eu vou. Eu é quem faço a minha decisão. Eu tenho capacidade de escolha. Deus me fez um homem. Deus te fez um ser humano com livre-arbítrio. É você que escolhe. Não é pastor que decide por você, não. Não é pai e mãe que decide por você. Não é marido e mulher que decide por você. É você que decide por você. Para ir para o inferno, não é o outro que decide para você também, não. É você que decidiu ir ao inferno. Ir à perdição, escolher a coisa errada. É você que decide, não culpa ninguém. É uma decisão sua, mulher, de cortar o cabelo e ferir a Bíblia, de usar uma roupa apertada,
provocante ao sexo e ferir a Bíblia. É nós os homens, por não cumprir a palavra, ferimos a Bíblia. Deixamos nosso cabelo comprido, ferimos a Bíblia. E depois, eu amo a Jesus. Ame a si próprio. Amar a Jesus é amar a palavra, é obedecer a palavra. Ama Jesus e sai cobiçando as mulheres, que elas estão expostas para isso aí na rua. Há um demônio que tomou as mulheres, tirou a roupa delas, tirou o pudor, a vergonha. Talvez elas nunca receberam nem no berço, para ser ensinada pelo pai, pela mãe, que a maioria dos crentes, que até eu conheço, tem que falar, vamos falar logo. Até a maioria dos crentes que até conheço dentro da mensagem, até da terceira etapa, até dizer que crê nessa mensagem, o berço deles nunca prestou. A mulher sempre quis ter uma menina para colocar aquela sainha para cima da calcinha dela. Nunca ensinou, desde pequeno, nunca colocou roupa direita na criança. Depois quer que ela faça uma opção para coisa boa, quando ela nunca teve nenhum berço, um fundamento espiritual, bíblico, para dizer, filho, não pode ser assim. Talvez não teve berço. Para quem teve berço e luta com seu próprio caráter, isso é caráter corrupto, falso, que teve berço, onde diz, a sua roupa é curta, a sua roupa é provocante, não se deve usar desse jeito, não se deve cortar cabelo, mulher. Menino, não se deve ficar com esse cabelão, essa coisa esquisita, parecendo mulher. Tendo fundamento no lar. Se eles fazem uma opção de vida depois, não volta atrás? A voltar atrás fica esperando. O que você fica esperando mais? Para morrer? Eu acho que não precisa nem fazer termo. Para morrer, morre de uma hora para outra. Para fazer a coisa errada, faz de uma hora para outra. Para se arrepender, leva mês, leva ano. Falta em nós um espírito correto, o espírito de Deus. Sabe o que acontece? Quando você faz uma coisa errada, logo o Espírito Santo vem. Você crê que você fez o certo? Não, senhor, eu sou um fracasso, mas o senhor vai me dar graça, eu vou vencer. Eu vou vencer. É sempre assim, o ser humano é assim. Não vai ficar esperando, eles esperam o dia da ceia para consertar. Esse espírito é errado, é denominacional. A Bíblia diz para não irar, e quando você irar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quer dizer, pensou errado, irou contra uma irmã, um irmão contra uma pessoa, antes do sol se pôr. Isso é uma realidade, toma-se do natural também. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isso quer dizer que você teve uma ira naquele dia, pode consertar naquele dia mesmo, antes do sol se pôr. Já estou bem, graças a Deus. Eu tive um pensamento errado, uma doutrina errada, antes do sol se pôr. Olha, eu me arrependo. Saiu, fez uma coisa errada aí. E voltou, meu Deus, tem misericórdia. Eu me arrependo. Antes do sol se pôr, isso é, dentro de poucos momentos. Nós ficarmos com essa cabeça dura nossa, e passa mês, e passa ano, e nós estamos do mesmo jeito, e não pede perdão, e não se arrepende, e não conserta. Ele não se arrependeu. E o que foi a escolha dele? Não fez a opção pela palavra, não se optou pela verdade, por Cristo, então optou-se pelo suicídio. Isso foi o que aconteceu com Pilatos, um grande homem. Agora ele voltou a ser amigo de Herodes. O que adiantou? No outro dia, ele suicidou. Mas ele voltou a ser amigo do Herodes. Já estava tudo bem, ele não quis condenar a Cristo, ele até lavou as mãos, mas ele viu. Não adianta você querer lavar as mãos, meu filho, minha filha, lavar as mãos, eu quero lavar minhas mãos, isso daí é verdade, mas eu não vou mexer com isso daí.
eu não vou falar contra, não, né? Mas você vai se pôr sempre ao lado daqueles que são contra. Você nunca põe ao lado daqueles que são a favor. Sempre ao lado daqueles que são contra. Eu quero lavar minhas mãos. Isso foi o que Pilatos fez. Lavou as mãos, mas o irmão Branham disse, o sangue de Jesus não sai das suas mãos. Antes, enquanto você está com vida, a única forma de uma condenação do sangue de Cristo pesar nas suas mãos, diz William Branham, é você trazê-lo para o seu coração. E meu Deus, eu me arrependo. Eu pensei errado, eu falei errado, eu olhei errado, eu me arrependo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. Então, este plano de Pilatos não deve ser seguido por nós. Logo, o segundo plano, em segundo lugar, o irmão Branham disse que ele passou adiante para Herodes. Ele não quis resolver, ele podia resolver aquilo e dizer para o povo, olha, tem uma coisa, já que nós tomamos conta, temos livre-arbítrio, podemos decidir por nós mesmos, eu vejo que esse homem não tem pecado, eu vejo que esse homem não pode nem morrer, por isso não. Eu vou me pôr ao lado dele, eu vou perder o reino, eu vou perder vocês como amigo, César vai continuar contra mim ainda. E eles não fazem isso, eles dizem, não, eles querem se pôr ao lado dos outros. Então você vê pregadores se colocando ao lado de pregadores do Canadá, da África, dos Estados Unidos, mas não se coloca ao lado da mensagem. Senhores Pilatos, irmão Branham chama de Pilatos e Césares para esse tempo final. Em segundo lugar, 133, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Ao concluirmos, em segundo lugar, vemos que teve uma maneira que Pilatos tentou fazer, como as pessoas tentam hoje, passar adiante para seus Herodes e Césares. Muitos ministros bons hoje, episcopais e assim por diante, estão fazendo isto. O irmão Branham diz, minha sede é que não me deixa fazer. O tiro saiu para trás, está saindo para trás de novo hoje. Eles fazem sua opção de vida, sua escolha de fé. É tão claro, por que não tem uma fé original? Se William Branham veio pregar uma mensagem de fé de rápido, por que eu tenho que ficar martelando em uma fé apenas de cura divina, sendo a cura divina já foi me dada? Eu tenho que procurar a fé de rápido. Se você com a fé de rápido não está satisfeito, você pode lutar com a fé de cura divina o quanto você quiser. Porque ela não te leva no rápido. Mas a fé de rápido, que está nos selos, nos trovões revelado, ela faz com que estes sinais te acompanhem. Pode não acompanhar os outros, te acompanha. Sinais que me seguem, o que é? Eu creio. Também você não conseguiu. O problema de eu conseguir é outra coisa. Eu creio. Ah, mas fulano, você orou e morreu. Mas eu creio que Jesus já curou. Isso aqui é fé. Ele diz que os trovões não foram revelados, mas eu vejo na mensagem do profeta tudo revelado. Os trovões estão revelados nos 7 selos. Está na mensagem. Por que não admite isso? Mas eu creio. Eu não estou aqui querendo partido com ninguém. Não estou querendo que ninguém fique do meu lado. Não estou chamando nenhum grande, nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, para ficar do meu lado, não. E eu não estou precisando disso para ficar do meu lado. Eu quero é a palavra comigo. Eu quero você que crê nesta palavra ficar ao meu lado. Mas não é um grupo de sabichões para ficar ao meu lado. Um grupo de inteligentes, de PhDs, de teólogos. Não. O meu Branham não foi teólogo e foi Deus em carne. Não estou atrás, gosto muito da sabedoria, gosto muito daqueles que sabem falar, manejar bem até a palavra, a mensagem, seja essa de qualquer igreja. Eu admiro quem sabe falar bem, quem sabe cantar bem. Eu sei admirar uma coisa boa, não gosto de coisa ruim. Não gosto de hino mal cantado. Não gosto de pregação mal feita. Não gosto de pregador engasgando.
Vai falar, tem que falar aleluia até que a palavra chega. Vai falar, tem que falar língua estranha até que a palavra chega. Falta de convicção naquilo que se crê. O Espírito Santo já falou todas as palavras. E uma coisa que temos que aprender, 139, o Salmo, diz, a palavra ainda não me chegou à língua, e ele já sabe toda. A palavra que eu vou falar, Deus já mandou ali atrás. Antes dela chegar aqui, Deus já mandou. Já abre a sua boca e eu a encherei. Você é amigo de quem? César, Pilatos, Herodes? Ou da palavra revelada do dia, a mensagem da noiva? Não adianta hoje vocês falar, eu só aceito livro do irmão Brana, eu só aceito fita do irmão Brana, e você nunca vai saber que o Cordeiro saiu do trono. Porque não era para o irmão Brana, era para nós pregar isso. Irmão Brana era só para deixar isso na mensagem, mas era para nós pregar. Ninguém nunca soube da mensagem certa, da correta revelação, enquanto William Branham não falou. Depois que ele falou, aí tem alguém que chega e quer ser acima dele. Ele já disse que eles vão fazer algo. Eu não vou fazer mais nada, porque está tudo feito. Já peguei uma mensagem feita, uma mensagem revelada, não tem que fazer mais nada. Aí eu vou orar até Deus revelar isso para mim. Olha, nem isso também. Creio na oração, vou orar porque é um dever meu, orar sem cessar. E orar sem cessar não é marcar hora de oração na igreja, não. É você orar o dia inteiro. Sai pela rua, você está no Espírito, eu canto no Espírito. Diz Paulo, eu oro no Espírito. E se há um tempo que eu tenho que cantar no Espírito, falar no Espírito, orar no Espírito, é esse tempo que eu vivo. Sai de casa, dentro de casa já tem que ficar orando no Espírito. Saiu de casa, entrou num carro, numa moto, você tem que estar orando no Espírito, cantando no Espírito. E as pessoas pensam que cantar no Espírito é para os outros escutar. A única música que sai boa e sai bem afinada é quando você canta no Espírito, porque ninguém escuta. Você cantou no Espírito, é o Espírito que está te levando àquilo. Tem hora que você quer, não, eu agora não quero cantar no Espírito, eu quero cantar em mim mesmo. Aí vem para frente e sai tudo desafinado. É preferível cantar no Espírito. As pessoas precisam aprender isso. Eu gosto de ver isso. As pessoas têm que aprender isso. Têm que aprender se tem ou se não tem, se canta ou se não canta. Isso está em você. Você sabe fazer uma opção, uma escolha no meio de tudo isso. O que Deus tem te dado. Amém. Isto é bom. Eu ainda não cheguei lá, irmãos. Qual a sua escolha? Você vai ser como Pilatos? Que fez Pilatos, ele não se arrependeu. Eles não arrependem, eles não voltam atrás. Você pode ter pensado diferente do que eu penso, mas se você já viu que aquilo na palavra do profeta é da forma que eu prego, volte atrás e diga, pastor, eu me arrependo, isso daí é verdade, eu vou continuar nesse espírito, nessa caminhada, vou continuar assim, porque isso é verdade. Não é só para Franca não, para o mundo inteiro. Eu estou dizendo uma coisa, para o mundo inteiro, essa palavra que Deus deu para a noiva, não é uma parte da mensagem, para alguém mais querer agregar alguma coisa. O que Deus deu para essa noiva é a completa revelação de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O 140, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? 140, em torno do mundo todo. Creio que você sabe o que eu quis dizer então, em todo lugar. Por que vocês me rejeitaram na Suíça? Eu vou te dizer, por que vocês vão acabar me rejeitando na sua casa? Por quê? Me rejeitar na Suíça. Por que rejeitou Finlândia? Com um menino com o olho fora da órbita, e o profeta orando, e o olho do menino voltando no lugar, e soldados comunistas de pé ali, dizendo, é um Deus que ressuscita os mortos, nós também cremos nele. Está faltando sinais, e vocês têm sinais da palavra. Vocês não precisam ser como soldados comunistas que precisam de uma cura divina para vocês crerem em Deus. Vocês deveriam crer em Deus pela abertura da palavra,
pela revelação da mensagem, pelo que Deus já fez por nós. Se você ver que o Cordeiro saiu do trono, está claro na mensagem. Você vê o novo nome, HM, claro na mensagem. E você ainda endurece o coração, querendo algum sinal natural, quando Deus te deu um espiritual. Você quer fazer que nem um pagão, um russo, um comunista. Só se tiver alguns milagres para crer que Deus está com o Osmar. Não, se você for esperar um milagre aqui natural, você nunca vai ficar comigo. Você vai me deixar. Mas aqueles que querem ver o sinal da palavra, o que a palavra diz para esse dia. Eu não quero saber o que a palavra diz para o dia de Moisés. Eu não tenho que atravessar aquele mar. E aí você vai caminhando. Eu não quero saber o que a palavra diz apenas para os dias de Jesus. Foi dias dele morrer para me salvar. Eu não quero apenas saber o que a palavra diz dentro das 7 eras da igreja, que foi trazer o sangue sobre nós. Agora, eu não quero saber apenas o que Deus diz nos dias de William Branham, os dias do sinal. O sinal era Deus em carne. O sinal nos dias de William Branham não era química, não era o sangue mais, que foi durante 7 eras da igreja, mas nos dias de William Branham, o sinal era a vida, era Deus no homem. O sinal hoje é Deus em você, é a palavra em você, é o ministério da noiva revelado em carne humana. Amém. Aleluia. Meu tempo vai acabando aqui. Vocês não chegaram a rejeitar. Bom, o sangue vai estar sobre as próprias mãos, isto está sobre vocês, não eu. Vocês não chegaram a me rejeitar, vocês rejeitaram a ele, não a mim. Eu tenho que tomar isso, irmãos. Vocês que rejeitam o que eu prego e acham que vocês têm até alguma coisa melhor, vocês não rejeitaram a mim, não. Vocês rejeitaram a ele, porque vocês nunca vão provar uma coisa melhor do que essa, porque não tem nesse tempo. Esse é o dia da noiva. Ou você é do corpo, ou não é do corpo. Não sendo do corpo, você tem que ferir o corpo, porque você não é do corpo. Mas no seu corpo, você não fere. Por isso, nós somos do corpo. Não temos que ferir a mensagem da hora. Nós temos que crer, aceitar, cuidar, absorver essa palavra. Amém? Aleluia. Vocês rejeitaram a ele, não a mim, porque vocês disseram, não creio em tal, a palavra diz tal. Aí está, fariseus cegos. Eles podem discernir comunismo, discernir todas essas coisas, mas a hora em que estão vivendo, eles não podem discerni-la. A hora em que vive, a hora da noiva, a hora da revelação, a hora do alimento completo, integral, perfeito, sem mistificação, para o sustento espiritual da igreja. Eles não podem discernir isto. E começa a dizer, eu tive discernimento, você tem uma doença, tem isso, aquilo, você teve esse problema, aquilo. E não tem discernimento do que Deus está fazendo agora. Não pode discerni-la, é exatamente o mesmo. Aleluia. 142. Agora, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Agora, como indivíduo. Irmão, a coisa toda está no indivíduo. Não está num grupo de gente. Não está num grupo de pensadores. Não está em 2 homens. Não está em 3 homens. Está no indivíduo. Está em você. É você e você mesmo. Mais nada. Não tem mais ninguém. Porque Deus está identificado pessoalmente em você. Agora, como indivíduo, vou perguntar-lhes, o que você fará com esta palavra ungida, que é o Cristo, a palavra que foi prometida para este dia? Diz, como indivíduo, o que você faz com isso daqui, o que é Cristo? Essa mensagem que eu prego não é Osmar, é Cristo. Identificada, a palavra prometida para este dia. Apocalipse 10, 8 a 11. O que você faz com isso? Já comeu, já engoliu, já sentiu o doce dela, já sentiu o amargo dela quando ela entrou.
quer mudar de coisas agora. Você como indivíduo. 143. Pilatos nunca o tirou das mãos. Você sabe disso. Ele gritou, clamou, tentou todo o plano que pôde. Ele falhou em tirar. Há uma legenda lá na Suíça, onde vê água azul flui, onde ele cometeu suicídio. Você conhece a história sobre isto. Finalmente o deixou louco e cometeu suicídio. Rejeitou a palavra. E sabe o que é cometer suicídio? É você matar a si próprio, suicidar a sua fé, cometer um suicídio. Não vou mais na igreja, não vou seguir mais esta mensagem. Você é um suicida. Você é um Pilatos do dia. Não vou estar no companheirismo da noiva desta mensagem. Suicida, Pilatos. Você conhece a história sobre isso? Finalmente o deixou louco, cometeu suicídio, porque ele não se arrependeu. Por que ele não se arrependeu? Ele não podia arrepender-se. Agora eu pergunto, você não pode arrepender-se? Pilatos não podia. Estava aliado com colegas, ligado com parentes, ligado com judeus, ligado com outros homens, com fariseus. Não podia decidir, ele não podia arrepender-se. Mas você pode, por favor, você já aprendeu isso. Volte atrás, conserta a vida, diga: eu creio que isto é verdade. Eu estava com pensamento errado, mas agora eu sei que isto é verdade. Amém? Aleluia. Finalmente o deixou louco, cometeu suicídio, porque ele não se arrependeu. Ele não podia arrepender-se nem um pouco, mais que Esaú podia arrepender-se. Ele havia feito aquilo. Não deixe isto acontecer com você. Quer dizer, ele havia feito aquilo. Aquilo saiu das mãos dele, passou para as mãos de Herodes. Ele quis tirar das mãos dele, mas ele não aguentou e suicidou logo em seguida. A pessoa não aguenta. Você pode não querer essa mensagem do jeito que ela está sendo pregada hoje. Você pode pensar que tem alguma coisa melhor do que isso. Eu acharia muito melhor que você fosse uma pessoa mais sincera e dissesse: olha, eu me arrependo porque eu pensei, mas isso está errado. É como os irmãos aí que vieram aí de Campo Limpo Paulista. Eu encontrei o irmão Paulo, fiquei satisfeito de conversar com ele, e ele expondo o seu arrependimento. Falei: pastor, eu vim para pedir perdão, porque eu me arrependo. Fui levado pelos outros também. O irmão Ademir falou a mesma coisa, porque que estava ligado a essas coisas, mas se arrependeu em tempo. Já pensou bem prosseguir naquilo? Não, depois não tem jeito mais. Não tem sacrifício mais para eles. Uma que o Cordeiro já saiu do trono. Se você não pode ser espiado com a mensagem pregada hoje, não tem sangue mais para você. Você diz: mas eu não estou mais através do sangue, porque eu já tenho o Espírito Santo. Você não tem nada. Você rejeitou a mensagem da noiva. Hoje, a esposa que está com a mensagem clara para você, mas a mensagem é no indivíduo. Tanto você é um indivíduo que crê, como a mensagem vem através do indivíduo que prega. Não é um grupo que prega. Arruma 2, 3 homens que nós vamos fazer uma salada nesse ministério. Arruma mais do que um homem dentro de casa para você ver o que vira o lar. Tem a mulher mais do que o marido. Pois cada um no seu lugar. Tenho que terminar, não tem jeito. Que Deus te ajude. Ele está nas suas mãos. As obras foram feitas. A Bíblia foi pregada. O Espírito Santo a identificou. Qualquer homem pecaminoso, desafio você dizer que isso não é assim. O Espírito Santo, neste último dia, e as palavras que foram faladas, disseram que isto aconteceria. E aqui está isto bem diante de nós. O profeta disse que estas coisas aconteceriam, estas revelações aconteceriam. E é bom a gente voltar lá, ver 212 do sexto selo. Não sei se vocês lembram. O irmão Brana mostra que ele ficava esperando alguém no tabernáculo Brana levantar e dizer: irmão Brana, eu vejo isto. Aí ele diz: quando isso acontecer, fique ao lado desta pessoa. Não, eles querem fazer diferente.
Está aí tudo claro, você está vendo que é verdade. Eu não tenho que dominar ninguém, nenhum ministério. Mas que vocês precisam ver que Deus está fazendo, está fazendo. Isso aqui é para quem tem Deus, é para quem tem a palavra, para quem tem discernimento da mensagem da hora. Reconhecer onde Deus está. Foi falado por vários deles. Deus esteve em Campinas, Deus esteve em Goiânia, agora Deus está em Franca, e agora eles acham que Deus está em outro lugar. Que eles arrumaram alguma coisinha para poder levar, como Davi, para levar a arca para a sua cidade. Mas o que vai acontecer, meu irmão, é a morte do Uzá. 213 do 6º selo. O que eu falei. Se alguém disser, eu vejo, fique ao lado dele. Pai Celestial, ajuda este povo, Senhor. Ajude meus irmãos, minhas irmãs. Que cada um possa ser dominado pela palavra, pela revelação, pela fé que o Senhor já tem dado ao seu povo. Conceda luz a cada irmã, cada irmão, a cada pastor, a cada diácono, a cada músico. Dê a luz da palavra da hora. O que se deve fazer? Apoiar, dar a mão e não tentar criar um avivamento para si próprio, para produzir a morte espiritual. Ajuda-nos, ó Senhor, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio, enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna chove, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio.